essa daqui vai começar o bicho pegar agora. Vixe. Porque essa daqui é o seguinte: a gente tem muitas teorias sobre o Gohan do futuro ter perdido para os androides naquele tempo que ficou lá. Eu quero saber do Vice e depois do Budokai e chat também. Na opinião de vocês, o Gohan do futuro foi ou não foi nerfado? Porque muitos têm ali, para deixar aqui contextualizado, muitos acham que o Gohan deveria derrotar os androides no futuro por uma série de argumentos que o professor traz e que fazem sentido até. Outro grupo acha que fez sentido o Gohan ter perdido, já que ele não teve um bom treinamento, já que ele não teve lá uma pessoa para ajudar ele, tipo assim, e entre outros argumentos também. Quero ouvir de vocês agora o que vocês acham dessa questão do Gohan lá no futuro não ter conseguido derrotar os androides. Vocês, é claro, e também o chat. Faz depois do Budokai. Ah, não. Isso daí, né? É óbvio, né? O Gohan foi nerfado de um nível que não tem explicação. Mas é tipo assim. Não dá pra culpar só o Gohan, porque toda a saga Android barra Cell, ela é mal feita na base do roteiro. Peter, Mal olá, feita. Peter. Não, porque, tipo assim, os furos são, por que que a Bulma não foi pra Namekusei? Por que que o Goku não quis ajudar eles quando tava morto? Tipo assim, se você for para pensar, não é que o Gohan foi nerfado, mas é porque a saga precisou ter tanto erro pra ela acontecer, tá ligado? Assim, se a saga não tivesse esses erros de roteiro, ela não iria acontecer. Tipo assim, eu não acho que o Gohan, mesmo treinando, certo, teria o mesmo poder que ele teve na saga Cell do passado, porque o Gohan teve aquele poder por causa do Goku. Mas ele seria incrivelmente mais forte do que esse Gohan apresentado. Só pelo fato de Zenkai. Só pelo fato de Zenkai, ele já ia derrotar os androides. Então, tipo, esse Gohan é muito nerfado. E não é nem pouco. Não é um pouquinho, não? Não, nem um pouco. É muito? Cara, Até o tipo talo? assim, se fosse pra fazer sentido, o Gohan Super Saiyajin dessa história seria a forma base dele da forma certa, tá ligado? Tranquilamente, tranquilamente. Eu tenho uma outra teoria para isso dar certo, mas vamos lá. Vamos ver o que o Budokai tem para falar sobre isso daí. E. Vai lá, eu vou falar, senão não vou dar spoiler. Beleza. Então, esse é um caso complicado que eu também já me deparei algumas vezes. Eu acho que ele tem muitas coisas ali a levar em consideração. O que o Vaz falou faz sentido, sim, porque o Toriyama tem já entrevistas que dão a entender que ele estava ali querendo finalizar as coisas na saga Frieza, e aí ele, pô, vamos ter que fazer a saga Cell, e agora eu já escalonei demais as coisas, o que eu faço para um próximo arco? Né? E aí, obviamente, ele teve que dar essa forçada de vamos fazer uma grande tragédia ocorrer, mas para isso tem que tirar as esferas do dragão, tem que deixar para lá na Mexei, tem que deixar para lá a ajuda do Sr. Kaiô, né? E aí, então, nessa situação, a gente tem que tirar também o Goku da jogada, né? Tem que tirar todas essas coisas para deixar a Terra ali numa situação complicada. E aí a gente tem o Gohan, que, como eu conversei até antes, uma outra vez com o Rafa, ele não esse Gohan dessa realidade ele não foi tão treinado pelo pai, mas ainda assim ele teve vários anos de treinamento, ele conseguiu despertar o Super Saiyajin, né? Então eu não acho que ele foi tão nerfado assim, né? Eu acho que as condições em que ele estava treinando não eram tão ideais quanto no passado, principalmente com o uso da Sala do Tempo, né? Que é um negócio ali bem roubado para ajudar a crescer os poderes, né? Ainda mais com o Goku ali tendo meditado e encontrado uma forma de não só despertar o Super Saiyajin, como superar o Super Saiyajin, né? E até controlar ali, ter menos problemas com desgaste. Então eu acho que quando se fala nerfado, eu entendo que a galera dá uma exagerada de tipo, nossa, era para ele ser muito mais forte, aí o roteiro forçou pra caramba e eles não analisam vários detalhes ali do contexto que acabaram prejudicando um tanto o Gohan e ainda assim treinando sozinho e com menos experiência, porque, de novo, esse Gohan não havia sido treinado pelo Goku, então ele tinha menos conhecimento, ele não treinou nem aqueles 3 anos antes da aparição dos androides, né, no presente. Então eu acho que tudo isso faz com que ele tivesse uma situação mais desfavorável, né, e que fez com que ele não conseguisse superar os androides, mas ainda assim, lutando sozinho, tendo que tutelar o Trunks, né, e sobreviver naquele caos por vários e vários anos, eu acho que ele se saiu relativamente bem. Né? Então eu não sei se eu concordaria que ele foi nerfado, né? Eu acho que é mais a situação que acabou prejudicando ele. Show de bola. Vamos pro chat agora rapidinho. Vou ler aqui o chat já também rapidinho. Também tô louco pra falar sobre isso. É um assunto que eu gosto muito, cara. Se do no futuro aí, personagem brabo demais. André Moreira, Gohan do futuro não teve a referência do Goku para treiná-lo. Show de bola. Schiller, não acho que foi nerfado, só é um furo do roteiro mesmo.
Então foi nerfado. Então foi nerfado, porra. Tem um paradoxo aqui agora, hein, Chile, porra. Não me deixe maluco agora, porra. Veja bem. Ó, veja bem. Israel Santos mandou 5 superchat. Brigadaço, Israel. Na questão do Zenkai, não sabemos quantos Zenkais o Gohan sofreu. Fora que Zenkai não é algo que é fácil chegar, tem que estar perto da morte. Mas, pô, deve ter ficado O cara perdeu um braço, cara. Perdeu um braço. Deve ter tido vários, cara. Ali, realmente, né? Irmão, foram 13 fucking anos, cara. Foram 13 anos. É muita coisa, cara. Vamos pro próximo. Eu tô louco pra falar, mas eu fico louco pra falar, mas eu tenho um chat ainda. O tal do Goku Sobrinho, com certeza ele foi nerfado. O roteiro fez isso para dar um up pro Trunks, mas não precisava ter feito isso. O roteiro cagou no Gohan. Também acho. Não, ó, um ótimo exemplo do porquê que ele é nerfado é só você comparar o Trunks. O Trunks, no máximo, ele treinou quantos anos com o Gohan ali? Até ele voltar pro passado? Não dá para saber. Mas, tipo assim, vamos fazer uma Pelo menos conta uns que, 5 tipo anos, assim, eu acho. foram 5 5 anos. anos. Vamos deixar na conta que é 5 anos. Cara, em 5 anos, a Bulma afirma que ele tá no mesmo nível de poder do Gohan, que tava 13 anos contra os androides. É isso aí. Tipo assim, ó a diferença grotesca. Não. E o poder oculto quem tem é o Gohan. E o Trunks, ele, na cabeça dele, ele se achava um pouco mais forte ainda. A Ele diferença era pouquinho, ele se achava mais forte. Próximo aí. Júlio Rosa, Gohan com certeza foi nerfado. 13 anos lutando sozinho, virou Super Saiyajin 1 sozinho e ajudou o Trunks a virar Super Saiyajin 1. Pô, esse argumento é meu, Julião, tu sabe disso, né? Além de vários meios ele tinha de matar os androides. Tem vídeo no canal aqui explorando isso. Tem mesmo, aqui, tem no teu canal, não sei, mas no meu canal tem uma porrada. Mas enfim, mais um que eu vou ler aqui rapidinho. Stu botou aqui o seguinte: Gohan treinou por 13 anos, ele venceria os androides no individual, ele foi nerfadíssimo. Tem mais? Bota mais um que eu vou ler. Eu vou ler e vou falar minha opinião. Todo mundo pode falar aqui, quero falar, pô, quero falar. Vai ser especialista, né? Trem sem destino. O Gohan não teve um treinamento especializado para usar 100% do Super Saiyajin. Sem contar que é só ver a diferença entre o Goku, pós-Yadorat, e o Trunks quando chegou. Show de bola. Vamos lá, cara. Eu concordo com muitas pessoas que botou aqui e também discordo ao mesmo tempo. Porque assim, eu acho que o roteiro do futuro, primeiramente, tinha que causar uma situação de extrema emergência para que o Trunks usasse a máquina do tempo e voltasse ao passado, entende? Mas o Vai citou muito bem aqui, existiam outras situações, buscar na Namekusei com outros meios, não sabia onde que estava, o Sr. Kaiô, sei lá, você cria um radar do dragão que busca as esferas longe do planeta, você podia fazer um monte de coisa. A Bulma preferiu fazer o mais difícil, que foi a máquina do tempo, começando por aí. E em relação ao Gohan, a treinamento do Gohan, muito dizem, ele não teve tempo de treinar, ele não podia treinar porque os androides não deixavam, ele não sabia treinar, ele não tinha experiência de batalha e de treinamento suficiente. Porra, galera, o Gohan, quando tinha 5 anos de idade, estava no Namekusei, isso está no mangá também, ele vai treinando com o Kuririn em treinamento mental. Ele e o Kuririn treinam mentalmente e ele vence o Kuririn nesse treinamento. Entendeu? Vou ler rapidinho aqui o superchat aqui, rapidinho. Pode botar aí. Deve ter a ver com a pergunta também. Eu acho que tem. Goku Deitai, no seu caso, superchat, brigadão pelo superchat. Realmente não sabemos quantos Zenkai o Gohan sofreu. 2 ou 3 Zenkais. Não significa que o Gohan venceria. Não, também. mas o ponto não é o Gohan vencer. Se ele teria esse poder se não fosse o roteiro. É isso aí também. Vamos lá. Então, galera, o Gohan já tinha esse treinamento que ele já tinha feito com o Piccolo. Claro que ele aprendeu isso com o Piccolo, tá? Ele até confessa que ele fez isso com o Piccolo. E é esse Gohan aí, da saga Frieza, vamos supor, esse Gohan da saga Frieza um pouquinho mais velho do que isso, que a gente tem na saga lá no futuro. Porque ele não chega a treinar com o Goku durante 3 anos, mas ele tinha na bagagem a saga Frieza, a saga dos Saiyajins e também o treinamento com o Piccolo. E aí que tá. Como é que vocês me explicam esse Gohan conseguir se transformar em Super Saiyajin no futuro? Sendo que ele não se transformou, todo mundo teorizava que ele se transformou quando viu o Piccolo morrendo, só que ele estava longe, ele não estava perto. Existe um capítulo bônus lá do Dragon Ball Super onde mostra lá que o Gohan não estava próximo ao local onde a galera foi morta. Ele estava reunindo as esferas junto com a Bulma, entende? Então ele não viu, ele sabia que o Piccolo tinha morrido, mas ele sentiu porque as esferas viraram pedra, mas ele não viu de fato, ele também não viu o Super Saiyajin por causa disso. Então, o Gohan aprendeu a se tornar um Super Saiyajin baseado naquilo que ele viu do pai dele na saga Frieza. E ele deve ter trabalhado em cima daquilo e conseguiu sozinho despertar, galera, sozinho despertar o Super Saiyajin. E depois, com isso tudo, ele conseguiu ensinar o Trunks técnicas de combate, técnicas de luta, até que o Trunks se confirma isso quando volta ao passado, que tudo que ele sabe, ele aprendeu com o Gohan.
Ele fala isso, tá emocionado quando ele chega a falar isso. E juntando isso com o fato dele também ter feito o Trunks conseguir se transformar em Super Saiyajin. Porque no mangá, o Trunks vira Super Saiyajin no treinamento com o Gohan, galera. Não é depois que o Gohan morre, tá? É no treinamento com o Gohan. Isso, de certa forma, é bom, mesmo tempo é ruim. É bom porque dá uma moral pro Gohan. E ruim porque tira aquela cena emocionante dele virar Super Saiyajin após o Gohan morrer lá no especial, naquele OVA. Mas, enfim, o lance aqui é o seguinte: você coloca tudo isso que eu falei aqui agora e junta com mais 13 anos de 3 anos de batalha. Nesses 3 anos de batalha, a gente não sabe o certo quando os Zenkais o Gohan sofreu. A gente só sabe que os 17 e 18 brincavam com ele. Automaticamente, isso dá a entender o seguinte: que eles quase matavam o Gohan e deixavam o Gohan vivo para ele poder se recuperar e lutar de novo. Então, porra, galera, vamos botar que não foram 13 anos, que o Gohan precisou se preparar antes, ele não era tão forte ainda. Vamos supor que foram de 5 a 7 anos. Tô botando para baixo, tá? 5 a 7 anos caindo na porrada com os androides, sofrendo Zenkai, treinando com o mínimo de conhecimento. E você junta também isso daí ao fator do Gohan na Saga Cell. Por mais que ele treinasse com o Goku, ele estava muito atrás, galera. O Gohan estava anos-luzes atrás do Goku. E no mesmo treinamento, ele chega àquele nível que supera o Goku. Mas se você colocar, então, o Gohan num treinamento mais básico, digamos assim, que é o treinamento do Gohan do futuro, que ele não tinha todo esse conhecimento, vocês acham que pelo menos não daria para ele arranhar ali um Super Saiyajin Daini Dankai? Próximo, não tô falando que vai chegar nesse nível, tá, galera? Porque esse Super Saiyajin Daini Dankai, ou próximo disso, já era mais do que suficiente para tampar os androides na porrada. Já era mais que suficiente. Vamos colocar, galera, nesse jogo também, o potencial do Gohan. Que ele treina isso aqui, ele fica isso aqui forte. Não adianta. É o potencial do personagem. Então, se a gente vai falando do personagem que não tem potencial, tipo um Kuririn, claro que ele não vai alcançar o nível dos androides ou vai superar. Agora, um Gohan, galera, um Gohan que treinou com o Piccolo um ano ali, porra, chegou naquele poder que ele chegou, que treinou com o Goku menos de um ano, superou o pai dele, ele estava muito atrás, não era o mesmo nível. Então, acho que, tipo, na minha opinião, Rafael, se se fosse menos tempo e o Gohan não conseguisse alcançar o Super Saiyajin, eu entenderia que ele não conseguiria derrotar os androides. Aí, beleza. Essa seria a solução. O Gohan não conseguiu alcançar o Super Saiyajin no futuro. Mas já que alcançou sozinho, porra, galera, o próximo passo é superar esse Super Saiyajin. E eu acho que ele teve tempo, ele também tinha potencial para isso, na minha opinião. Sem contar que o Gohan, ele é um personagem que é encarado como um personagem inteligente. Eu acho que mesmo em 13 anos, ele teria pensado, tipo assim, opa, será que tem como eu gastar menos energia em Super Saiyajin? Porra, cara. Alguma coisa ele teria pensado. Mas, Rafa, uma coisa que eu falo, é assim... Fora, também vou te botar outro ponto aqui. Ele já sabia sobre o treinamento do pai dele na sala de gravidade. Ele sabia disso. E ele ficava muito aonde? Na Corporação Cápsula. Na Corporação Cápsula. É verdade. Porra, galera. Aí, imagina o potencial que o Vegeta conseguiu treinando na sala de gravidade. Qual é o potencial que o Gohan conseguiria? 13 anos. Mas uma coisa que eu falo, Rafa, que assim, ao meu ver, faz um pouco de sentido o Gohan ser nerfado na parte do treino, que é o seguinte: o Gohan, que eu vou ser polêmico, tá? O Gohan do futuro, principalmente, ele nunca teve um treino de verdade. O Gohan, ele nunca foi treinado corretamente de verdade. Ó, vou te dar um exemplo. Quando o Goku vai apresentar o Gohan pro Mestre Kami, o Goku fala que já treinou o Gohan um pouquinho, só que deve ter sido aquelas coisinhas básicas de se defender. E o primeiro treino que ele teve foi com o Piccolo, mas pensa, os seus primeiros 6 meses, ele nem treinou. Ele foi abandonado e ficou correndo pra criar coragem. E aí ele teve mais 6 meses. Só que se você for olhar pro treinamento que foi nos mostrado, o Piccolo ensinou mais o Gohan sobre como lutar do que controle de Ki, treinamento mental, essas coisas. Você não vê o Gohan treinando controle mental, ele vê com o Kuririn depois, mais pra frente. Então, tipo assim, o verdadeiro... Aí você vê, ó, tipo, exemplo, pô, o Gohan, um personagem que tem tanto potencial oculto, o Piccolo só conseguiu dobrar o poder dele. O Goku conseguiu fazer ele virar Super Saiyajin 2. De uma forma base, pulou pro 2. Então, tipo assim, eu acho que o Gohan também, como ele não teve um treinamento com o pai dele, o do futuro só tinha isso como base, entendeu? Força bruta. O treinamento dele era baseado em força bruta e lutar contra os androides. Esse é o treinamento dele. Mas aí que eu tô falando.
se o Gohan fizesse um treinamento parecido com o que ele já fez no passado, ou um treinamento que o pai dele já tinha feito, que era da sala de gravidade, que, porra, qualquer um faz, só você pegar, ligar a máquina e entrar. Mas aí, ó, que eu falo assim que a gente para pensar, talvez ele possa ter feito. Porque, tipo assim, mas aí confirma que ele foi nefado. Não, mas porque, tipo assim, o problema do Gohan não é a base dele, é o Super Saiyajin. Mas aí que tá, se você melhorar a base, você é peraí, vamos lá. Você pega ali um Broly, por exemplo. Pega um Broly, treina ele, pega ele, faz o mesmo treinamento que o Goku fez na gravidade. O Broly vai ter um poder, o Goku vai ter outro. Isso é fato. Não, mas ó, sim, mas ó, tipo assim, olha assim, por esse exemplo. O Goku da saga Saiyajin, quando ele treinou na gravidade, ele saiu de 8.000 pra 190, 180 mil. 90 mil. E aí com o Zenkai teve 3 milhões. O Gohan saiu de um poder de 20.000 no máximo desses anos pra, tipo assim, ele tem que ter, no mínimo, 3 milhões. 3 milhões ou perto disso. Por quê? Se o Trunks afirma que ele tem um poder parecido com o do Gohan, ou um pouquinho acima, ele tem que ter 3 milhões na base pra derrotar o Freeza. Então, tipo assim, o Gohan pode ter usado a gravidade, mas como eu falei, ele não sabe treinar corretamente. É tipo assim, se eu pegar eu e você, Rafa, você treina há 10 anos na academia. Eu comecei a treinar hoje. Se eu e você pegar o mesmo treino pra fazer, mas você tem anos de prática e você sabe executar o exercício, eu não sei. Se pegar os dois numa trajetória agora, ano e você, quem vai ter mais resultados? Eu usei esse argumento agora da academia. Você tocou um ponto certo, mas aí que tá. Porra, tu passar 7 anos na porra da academia. Tu não vai aprender a treinar? E é isso que eu tô falando. Mas é isso que eu estou falando. Você vai conhecer o Vice. O Gohan não ficou numa sala trancado só treinando. O Gohan, ele participou de confrontos contra seres mais poderosos do que ele. Então, tipo, ele chegou ao seu limite máximo lutando. Como é que o Goku aprendia a sua força? Não era só treinamento. Ele sabia até o nível máximo que ele poderia alcançar em batalha. E, porra, cara, foram foco em 13 anos. Tipo, mas aí a nerfada do Gohan foi burrice. Se você colocar nesses 13 anos, no mínimo foram ali de 7 a 10 anos de batalha pauleira. Todo ano, ou praticamente o ano inteiro, o Gohan lutava com os androides. Então, tipo, eu acho que isso transmitido em conhecimento de si próprio ali, o Gohan entender, porra, eu preciso fazer aquilo. E, porra, você contar que o Gohan, ele só é burro na história porque tem um Goku, porque tem um Vegeta, porque tem um Piccolo, então ele não se força a se aprimorar porque ele sabe que tem a galera que para proteger a Terra. Então, esse Gohan não, já tinha essa responsabilidade. Tipo, ele não tinha o apoio da galera para ajudar ele, mas ele tinha a responsabilidade, que é o principal. Então, porra, se o cara, se fosse, eu juro por Deus, se fosse 3 anos, eu aceitaria. Se fosse 3 anos, falar, 3 anos é muito pouquinho para ele poder ter esse conhecimento. Agora, 13, meu irmão, é muita coisa, cara. Mas tipo, às vezes, a ocasião pode ter deixado ele não pensando nisso, tá ligado? Tipo, os androides. Igual, pensa, ele pode estar treinando, mas a cabeça dele só consegue pensar nos androides. Então, tipo assim, às vezes ele tá tão desesperado em superar os androides, que, tipo assim, ele só tá naquele foco ali, ó. Não, eu vou ficar treinando até chegar um poder, mas ele não tenta ir por outros caminhos, tá ligado? Eu falo disso por causa que, tipo, igual os Guerreiros Z. No começo do Dragon Ball Z, os Guerreiros Z eram mais fracos que o Goku do Dragon Ball clássico. Porra, treinaram 11 meses e chegaram naquele... Tipo, eu sei que eles têm um conhecimento das artes marciais e tal, mas eles eram muito fracos, muito fraquinhos. E chegaram ao nível que eles chegaram lá de ultrapassar até o Raditz, alguns. Então, sim, tipo, e isso em menos de 1 ano de treinamento. Os Saiyajins chegaram antes de 1 ano ainda, chegaram em 11 meses. Então, porra, cara, como eu falei, o problema do futuro foi o exagero em tudo. O exagero de anos, né? Tipo, exagero de anos, exagero de força de força dos androides para cima do Gohan. Já no anime, tu não vê essa diferença. No anime, no OVA, o Gohan ele bate de frente com os androides. Ele só não consegue derrotar porque são 2. Se fosse um só, dá a entender que ele conseguiria derrotar no anime. Agora, no mangá, não tem chance. É sarrafo o tempo todo. Então, eu acho que, tipo, o Gohan não conseguir chegar no nível de um Piccolo fundido com o Kami-sama, pra mim é uma vergonha. Tipo, o nível de pelo menos rivalizar com os androides, que eu acho que o que seria perfeito pro Gohan do futuro é ele alcançar o grau 2 por conta de ser defeituoso, entendeu? Faria sentido ele alcançar o grau 2 por ser defeituoso. Assim, se você pegar o Trunks que treina na Sala do Tempo, eu sei que a Sala do Tempo, porra, tem todas aquelas situações, mas você pega todas aquelas adversidades da Sala do Tempo e transfere pro Gohan do futuro que tava apanhando dos androides. Essas adversidades você pode botar em contraponto, que é um sofrimento que o Saiyajin sofre no corpo, quase morte e Zenkai, beleza?
Então você pega isso daí, mais a situação do Trunks também não saber, não ter experiência, porque o Trunks treinou separado do pai dele. Ele não treinou junto. Ele podia fazer até igual o pai dele, mas ele acabou fazendo errado, e mesmo assim fazendo errado, o Trunks ficou mais forte. O Trunks foi muito mais forte. Ele não conseguia derrotar um Cell. Perfeito, mas conseguia derrotar o Cell na segunda forma para baixo. E os androides também com isso. Entendeu? Ou também podia deixar o Super Saiyajin 1 do Gohan mais defeituoso, né? Pra compensar essa fraqueza dele. Exemplo, como o Gohan não tem noção, tipo, ele alcança o Super Saiyajin 1 tanta raiva porque ele queria derrotar os androides, que, exemplo, o gasto de energia do Gohan, do Super Saiyajin 1 dele podia ser maior. Porque assim, então, tipo, ele perde por ter gasto de energia, não por ele ser mais fraco. Também. Que eu vejo da seguinte forma: o Gohan ele se viu tanto tempo lutando com os androides, mas tanto tempo que, pô, alguma coisa ele deveria aprender com isso. Esse tempo isso todo. Com certeza. Tipo, aquele negócio, eu sempre falo aqui no canal: quanto mais você repete aquilo constantemente, diariamente, você acaba alcançando a perfeição. Então, acho que, porra, por repetir tantas vezes, tipo, igual eu falo, você escova o dente com o olho fechado, vendo televisão, mexendo no telefone, porque já faz isso todos os dias. Acredito que você faça isso em casa aí, né, galera? Mas enfim, tipo, calçar o chinelo, você calça o chinelo sem olhar. Você nem olha pro chão, você bota o chinelo no pé assim, sem olhar, por quê? Sim. Você faz isso todo dia. Então, se você fizer uma coisa constantemente, você alcança a perfeição. E coisa que o Gohan não conseguiu chegar nem perto lá no futuro. Eu vou ler rapidinho um superchat rapidinho aqui. Pode aí, produção. Tá aqui já. Diverse Security botou aqui, 5 superchat. Obrigadão, Diverse. Não vejo sentido nas esferas. As esferas. Goku e Piccolo não seriam revividos, Vegeta seria para morrer novamente. Se as esferas de Namekusei só revivem uma por vez, não vejo sentido. Não, cara, se revive o Piccolo, todo mundo voltaria. As esferas da Terra voltaria. Você reuniria as esferas e revivia a tua galera. Mas aí não é partir para cima do Android com tudo. Eles vão bolar um plano, já que não deu certo inicialmente, aí você tem tempo para você pensar em bolar um plano. E, porra, lembrando que, o Diverse, lá no outro mundo, eles tiveram contato com o Goku. Entende? Ele tinha contato com o Goku. Então, o Goku, ou pode falar como é que é, você bola, aí o Goku poderia dar alguma ideia, além da sala do tempo, por exemplo. Ou poderia, ou a sala do tempo poderia ser reconstruída com as esferas do dragão, por exemplo. Um comentário interessante, ó. Se o Mirai Gohan tivesse parado pelo menos um ano para estudar insetos, eles teriam superado os androides. Quem é? Cadê? É o Deison Alves. Deison Alves? Deison Alves. Na lógica do Super Hero, ele é tirar o poder do nada. Na lógica do Super Hero, ele já alcançava o Beats. Se fosse levar o Super Hero em consideração, já era. Aí não tinha nem céu pra ele. Matheus Guilherme Pérez, que botou aqui 2 superchat. Obrigadão, Matheus. Só falta o bagulho lacradinho na live. A gente vai fazer uma... Eu chamei ele pra uma, só que ele não pôde participar. Ele tava com os BO lá. Deison Alves botou: se o Mirai Gohan tivesse parado para pelo menos um ano para estudar insetos, teria superado os androides. Pra tu ver como é que o Dragon Ball Super é incoerente. Engraçado, né? O Dragon Ball Super foi incoerente para mais e o Z nessa época foi incoerente para menos. Na minha opinião, claro. Como é que distópico. E para vocês verem também, só para pontuar aqui, como é que a gente também aponta incoerência de Dragon Ball Z, tá, galera? Que a gente, não interessa se for Z, Clássico, Super, GT, Daima, se for incoerente, se eu achar que é incoerente, se o Budokai achar, se o Vai achar, eles vão também pontuar aqui e também nos canais deles. Diverse botou aqui, mandou superchat, brigando no Diverse. Rafa, mas Piccolo já foi revivido em Namekusei. Não tem problema. As esferas Namekusei não tem esse limite, tá? Pode reviver quando você quiser, entende? Não é igual da Terra. O ponto fraco dela naquela época era que não poder reviver muitas pessoas com um pedido só. Esse era o ponto fraco. Na saga Buu já acabou esse ponto fraco. Ei, roteiro filho da mãe. Mas enfim, acabou esse Hoje ponto ela dá fraco. até poder pra bater em Ultra Instinto. Puta que pariu, cara. Fora. Tem mais um aí? Like forçado, botou aqui o seguinte: 13 anos, o cara não aprendeu não ficar bom, aí o cara tava cagando 4 vezes ao dia. Ou mais, né, cara? Eu acho que é mais que isso, hein? Porra, mas pra mim, o pior argumento de todos é o pessoal falar que o Gohan não tinha tempo para treinar, porque ele não podia, senão os androides iam localizar. O Android não sentia aqui, o Android tava cagando pro Gohan, ele queria que o Gohan ficasse mais forte mesmo para divertir ele. Então, tipo, tanto que quando o Gohan fala para ele que treinou, ele caga, tipo, tu treinou? Beleza. Então, isso pra mim, galera, isso aí... Drago, o Gohan da Saga Buu ficou 8 anos sem treinar e não caiu tanto. Logo, 13 anos para esse Gohan e não sair desse nível de Super Saiyajin é inaceitável. É complicado, cara. Para mim, o problema é esse. Também, né? O Gohan do presente mesmo. Ele ficou 7 anos sem treinar na Saga Buu e ele continuou com o poder parecido de quando derrotou o Cell. Para mim, o pior de tudo, cara, como eu falei isso, no futuro você resolvia 2 situações. Você colocava ali,
sobre o Gohan no caso. Gohan não virou Super Saiyajin. Gohan não conseguiu alcançar esse nível por causa que ele não teve o treinamento específico. Ponto. Sim, ponto. Ficaria pica. Por quê? E você bota o Trunks pra virar Super Saiyajin depois que vê o Gohan morrendo. Acabou, fechou bonitinho o roteiro. Que aí não daria essa margem de a gente ficar aqui fazendo... Claro, é bom porque a gente faz vídeo, tá? E teoriza, traz na polêmica, teoriza, mas é ruim pro roteiro, porque Gohan Super Saiyajin não conseguir superar todos esses poderes que não precisava chegar no nível 2, não precisava chegar no Full Power. Muito antes disso, ele já conseguiria tancar o Android e derrotar. Beleza? Na minha opinião, é claro. Próxima polêmica agora. Fica um monte tempo nessa aqui agora, quase uma hora nessa polêmica. A última agora... Eu posso só fechar um ponto aqui? Porque... Pode, Bruno. Só para dar um fechamento legal, porque eu fui o único que falei que eu achei que ele não tinha sido muito nerfado, mas queria falar que vocês me convenceram, vocês mostraram bons argumentos aí, então eu fui convencido, e principalmente quando falaram a questão também do Zenkai, né? Que eu tinha esquecido disso, e é verdade, como os androides estavam brincando com o Gohan, faz sentido sim ele ter ficado perto da morte, aí os androides deixavam quieto, ele deveria passar por Zenkai, então tem muitos fatores ali que teriam também beneficiado o Gohan, e fica muito claro que o Toriyama, ele tirou isso da jogada porque tinha que fazer esse futuro ser trágico, para levar a criação da máquina do tempo e voltar, né? Então, infelizmente aconteceu isso, mas legal que eu aprendi coisas novas aqui com vocês hoje. Pô, é assim que funciona, tipo, aquele negócio, a função dessa aqui é só clarear a mente, e de maneira alguma obrigar você a acreditar no que você acredita. Não tô falando do Budokai, tô falando da galera do chat aí, mas tem pessoa que se acha ofendido. Não, você tá falando, quer me convencer? Não, eu só quero botar aqui tudo na mesa pra pessoa, ó, é isso aqui que a gente tem. Você acredita nisso ainda? Acredito. Beleza, então, vamos lá, segue o baile. É só isso.